Eu gostaria de saudar todos que estão aí, né, predispostos a estar conosco para o estudo que a gente está fazendo sobre os chakras e a meditação segundo o Espiritismo. Como sempre, estou apresentando a bibliografia que a gente vem usando durante todo o nosso curso, né? Algumas dessas bibliografias a gente utiliza num momento, outras em outros momentos, mas então, assim, para o curso como um todo, a gente tem toda essa bibliografia aí que é espírita, né? Para nos guiar nesse processo. Então, para poder começar bem, a gente sabe a importância da prece na nossa vida. Eu gostaria de iniciar com uma prece, Dade Superior, no Jesus, o amparo, para que Ele guie as nossas palavras, para que Ele conduza esse momento, para que os melhores ensinamentos possam ser transmitidos através desse momento que a gente está aqui junto. Todos nós somos de outros centros, pessoas que não são espíritas, pessoas desencarnadas que têm interesse por esse tema que a gente tem abordado aí durante essas semanas no nosso curso. Que todos nós possamos compreender e assimilar aquilo que seja mais importante para a nossa vida e que vá construir coisas importantes para o nosso presente, porque é o que nós temos. Nós temos o nosso presente. O passado já se foi, o futuro é uma possibilidade. O hoje e o aprendizado do hoje é o que a gente realmente tem para poder angariar o nosso crescimento espiritual, que também é a única coisa que a gente leva na vida. Então, que nós possamos compreender e assimilar tudo que é mais importante. Assim é, que assim seja. Hoje nós vamos falar sobre o chakra do terceiro olho. É o sexto chakra, o chakra chamado de frontal. É esse que fica aqui, né, entre os olhos da gente, aqui no meio. É o chakra muito importante. Ele já pertence a essa parte, né, mais ligada à espiritualidade superior. A gente viu, né, no desenvolvimento do nosso curso, que os 3 primeiros chakras são aqueles que nos ligam à Terra, que é o planeta que a gente está encarnado agora. O chakra cardíaco é o que faz a ligação. A gente viu que o laríngeo também faz essa ligação, né, entre os chakras. E esses 3 superiores aqui, né, o chakra laríngeo, o chakra do olho frontal e o coronário, são os que ligam a gente à espiritualidade superior, à espiritualidade, a questão da mediunidade, né, ela vai começar a aparecer aqui. Então, localizando no nosso corpo físico, o chakra frontal é esse que fica aí, no meio aqui, nos nossos olhos, né, na parte superior do nariz aqui. Ele é o chakra que vai trabalhar a glândula hipófise, que é uma glândula muito importante para o nosso corpo. Inclusive, tem um vídeo aqui de uma endocrinologista que vai falar um pouquinho sobre a importância da hipófise para a gente. Tem o link do YouTube dela, tudo direitinho, para depois quem quiser acessar, poder. É o chakra do eu vejo. E esse eu vejo, ele tem uma ligação não só com o eu vejo o que está realmente aqui às minhas vistas, mas com o eu vejo espiritual também. A glândula hipófise é essa glândula que fica aqui, ó, no meio aqui do nosso cabeça, bem ligada ao chakra frontal, que fica aqui na frente, e ela vai ser ligada também à glândula pineal, que é a glândula que vai estar totalmente relacionada ao chakra coronário, que é o chakra que a gente vai ver na próxima semana. A glândula hipófise, então, assim, tem muitos termos que são bem ligados à questão da medicina, só para a gente entender o que é essa glândula e a importância dela para a gente. É uma pequena glândula localizada na base do encéfalo. É considerada a glândula mestra do organismo, pois sua principal função é produzir hormônios que regulam o funcionamento de outras glândulas endócrinas. Então, assim, para a medicina, ela é a glândula mais importante. E nós vamos ver na semana que vem que, para a espiritualidade, ela é uma glândula de apoio à glândula pineal, que para a espiritualidade mais importante que nós temos no nosso corpo. A glândula pineal, que é a que a gente vai ver na semana que vem,
ela ainda é pouco estudada pela medicina da Terra, né? A hipófise, ela é muito estudada. E ela é considerada a glândula mais importante no nosso corpo físico. A gente vai ver isso até no depoimento, né, na entrevista que a médica dá para gente. Anteriormente, ela era denominada de glândula pituitária. Ela possui aproximadamente 1 centímetro de diâmetro, o tamanho de uma ervilha, e pesa de 0,5 a 1 grama. A hipófise possui importantes funções. Além do controle de outras glândulas, ela também contribui para o bom funcionamento do metabolismo e da produção de hormônios. E a gente sabe, né, que tanto a questão do metabolismo quanto a produção de hormônios, elas são fundamentais para o bom funcionamento do nosso corpo. Quando o nosso metabolismo diminui, vão aparecendo uma série de coisas que a gente não tinha antes, quando o nosso metabolismo é acelerado. E conforme o nosso corpo vai envelhecendo, isso vai acontecendo, o metabolismo vai diminuindo, a gente vai adquirindo características que antes a gente não tinha, a produção de hormônios já vai diminuindo também. Isso pode gerar uma série de problemas para o nosso corpo. Mas lembrando, tem muitas pessoas que vão envelhecendo e não tem problemas nem com o metabolismo, nem com a produção de hormônios. Então, está tudo ligado àquilo que a gente vem estudando desde do primeiro momento do nosso curso, né? Tudo está ligado àquilo que a gente acredita, que a gente tem como crença limitante para a gente. Então, se a gente acredita que com o envelhecimento, o metabolismo e a produção de hormônios vão ser diferentes no nosso corpo e vão fazer com que o nosso corpo se torne diferente, isso vai acontecer efetivamente. Mas se a gente não acredita nisso, se a gente acredita que o nosso corpo pode funcionar continuamente de uma maneira natural, isso não vai acontecer. Tanto que a gente tem muitos idosos que têm aí uma atividade, né, do seu corpo físico, o seu metabolismo acelerado, né, acontecendo aí a 1000 por hora, pessoas que nem aparentam a idade que têm, né, e a produção de hormônios também não se modifica tanto assim. Então, tudo é uma questão de equilíbrio do nosso chakra e equilíbrio principalmente do nosso campo mental, certo? Então, se o nosso campo mental está equilibrado, o nosso chakra está equilibrado. Se o nosso campo mental está desequilibrado, o chakra também vai ficar desequilibrado. Então, tudo é aquilo que a gente acredita na vida, certo? O nosso pensamento, ele produz as nossas crenças. Se a gente acredita naquilo que a gente está pensando, naquilo que a gente ouviu do outro, se a gente compra sempre uma ideia daquilo que a gente ouviu do outro como verdade, aquilo vai se tornar verdade para a nossa vida. Então, são essas coisas que a gente precisa trabalhar. Nós, espíritas, e nós, estudantes dos chakras, precisamos compreender essa realidade que muitas vezes está fora da realidade da maioria das pessoas. A gente precisa enveredar por esses caminhos que são aqueles que vão fazer a transformação da nossa vida, vão fazer com que a nossa reforma íntima aconteça e com que o nosso corpo físico se torne um corpo mais bem estruturado, para a gente poder caminhar até onde a nossa programação, né, espiritual permitir, com saúde integral. E equilibrando os nossos chakras, a gente já percebeu que a gente vai ter essa saúde integral. Então, a gente precisa trabalhar no sentido de equilibrar os nossos chakras, inclusive e principalmente com relação às nossas crenças, né? Então, a gente não deve comprar que tudo é igual para todo mundo, porque não. Cada um é uma pessoa, cada ser humano é um universo particular. E em cada pessoa as coisas podem acontecer de formas diferentes. Por mais que a medicina estude e fale, todos são assim, nós somos seres individuais. E isso é muito interessante porque isso não é uma característica humana somente. Aqui eu tô no Nordeste, né? Eu estou em Aracaju e a gente foi visitar, numa cidade vizinha aqui, um lugar chamado Parque dos Falcões. Então, lá tem estudiosos, pessoas que estudam os falcões de uma maneira individualizada. Animais que sofreram traumas porque foram capturados, foram colocados dentro de casa. Lá eles trabalham com aves de rapina. Então, tem falcões, tem gaviões, tem urubus, tem corujas que foram maltratadas pelo ser humano
e aí o IBAMA recolhe, ou então a Polícia Federal recolhe e deixa lá com eles. O que eles estavam falando, né, na nossa visita, é que cada um deles, apesar de serem estudados pelas faculdades como uma espécie que tem características iguais, cada um deles tem as suas características específicas, que cada indivíduo, que eles chamam de indivíduo, cada animal, né, cada ave de rapina que está lá, tem um histórico próprio. Então, apesar de a gente ter características comuns daquela espécie, que vão facilitar o estudo e até o cuidado com elas, cada uma tem uma reação, no caso dos animais é reação efetivamente, né, porque eles ainda são animais, própria. Se os animais têm essa reação própria, se eles são um indivíduo, se eles têm reações diferentes, mesmo dentro da mesma espécie, de um para o outro, nós humanos, que já temos o raciocínio lógico desenvolvido, que já temos as nossas percepções desenvolvidas, também somos assim. Então, a gente não pode acreditar que a gente é uma espécie e que tudo vai acontecer de modo igual para todos nós da mesma espécie. Não, isso é bom para a medicina, porque eles têm ali uma maneira de tratar as pessoas como um todo. Mas como nós sabemos que somos espíritos imortais, né? E que a gente está aí dentro do universo, encarnando e desencarnando, encarnando e desencarnando, que nós podemos vir de outros planetas, assim como está lá no livro A Caminho da Luz, que o Chico Xavier psicografou para a gente. Ele mostrou que vieram exilados de Capela e que essa transição entre um planeta e outro acontece. Então, nós somos seres únicos e irrepetíveis. Nós somos aqui, estamos espécie humana, mas nós não somos espécie humanas. Então, o nosso pensamento, aquilo que a gente acredita, as nossas crenças, é que vão fazer o que nós somos. E isso vai fazer também com que a gente possa equilibrar os nossos chakras. Se a gente não se perceber dentro desse contexto geral. Tudo acontece igual para todos os seres humanos. Se a gente acredita nessa crença coletiva, isso realmente vai acontecer com a gente. Mas se a gente entende que nós podemos fazer a nossa própria realidade, isso se modifica com a gente. E a hipófise está aí para ajudar a gente nesse sentido. A gente vai ver, sim, né, o depoimento, né, a entrevista dessa médica, e a gente tem que pegar isso como cunho científico e compreender que a gente pode modificar determinadas características de acordo com o nosso pensamento firme e de acordo com as nossas próprias características. É isso que a gente está aprendendo, a não ser mais um dentro daquele rebanho que segue tudo igualzinho, a ser um indivíduo que vai ter os próprios aprendizados de acordo com o nosso progresso, de acordo com as nossas capacidades, mas não se igualando a todo mundo. Percebe que isso não é alguma coisa egocentrista e nem individualista? Isso torna a gente uma pessoa e não mais um dentro de um aglomerado de pessoas. A partir de sua relação com o hipotálamo, a hipófise representa locais de interação entre o sistema endócrino e o sistema nervoso. O hipotálamo é uma região do cérebro que regula a atividade secretora da hipófise. Um exemplo é que alguns hormônios do hipotálamo são encaminhados à adenohipófise, via uma parte do sistema circulatório chamada de sistema de Porta, que se estende da base do hipotálamo até a adenohipófise. Então, a gente tem aí, dentro da hipófise, essa divisão, que vai ser em duas partes, esse adenohipófise e esse neurohipófise. Aqui a gente tem onde a glândula se localiza dentro do nosso cérebro, né? E ela se divide nessas duas partes aí. A anterior é a adenohipófise e a posterior é a neurohipófise. Então, a adenohipófise, quais as funções dela? Tem origem no tecido epitelial, ela secreta hormônios a partir da influência da liberação de secreção de hormônios que passam pelo hipotálamo no sistema de Porta. Em resposta aos fatores que chegam do hipotálamo, ela secreta seus próprios hormônios, que são proteínas
glicoproteínas ou polipeptídeos. Veja no quadro quais são esses hormônios. Então, a gente tem aqui, ó, todos os hormônios que são responsabilidade desse adeno-hipófise. O hormônio do crescimento, que é uma proteína que estimula o crescimento dos tecidos e contribui na determinação da altura de uma pessoa. Também atua na regulação do metabolismo. Em casos de tumores do hipotálamo ou na hipófise, esse hormônio pode ser produzido em excesso ou em poucas quantidades. Então, aquilo que a gente fala, né? A criança tem que dormir, porque o hormônio do crescimento ela funciona durante o sono e tal. É aí, dentro dessa glândula, que isso vai acontecer. É o que o hormônio do crescimento vai atuar e vai fazer com que a pessoa tenha suas características de altura, né? De tudo isso. Prolactina é uma proteína que atua na produção de leite pelas glândulas mamárias. Possui função incerta nos homens. Então, assim, nas mulheres, a medicina sabe, né, onde ela atua, na produção de leite. Nos homens, isso ainda não foi estudado aprofundadamente para saber do que essa proteína aí vai acontecer, o que esse hormônio, na verdade, vai fazer com o corpo do homem. Adrenocorticopropina. Polipeptídeo que atua em células adiposas, musculares e pancreáticas. Repare, então, que essa glândula ela vai atuar no corpo como um todo, né? Ela não atua só na cabeça. Ela vai fazer, é como se ela fizesse a gestão, né, do corpo como um todo. Hormônio estimulador da tireoide, tireotrofina. Glicoproteína que estimula a síntese e a secreção de hormônios da tireoide. Gonodotrofinas, folículo estimulante e luteinizante. As gonodotrofinas são glicoproteínas que promovem o crescimento e a função das gônadas, dos ovários e dos testículos. Então, elas estão ligadas também à questão do desenvolvimento dessa parte toda dos órgãos sexuais aí, né, do nosso corpo físico. Então, ela vai atuar no corpo como um todo, certo? E como eu falei, ela vai fazer uma gestão dos hormônios que vão aparecendo e vão contribuindo para a formação do nosso corpo. A neurohipófise, que é a outra metade da glândula hipófise. A neurohipófise tem origem de um prolongamento do hipotálamo, sendo constituída por tecido nervoso. Ela é assim chamada por ser uma extensão do encéfalo. Sua função é armazenar e secretar 2 hormônios que estão descritos no quadro abaixo. Então, quais são eles? O antidiurético, ou vasopressina, responsável pela reabsorção de água nos rins, reduzindo o volume da urina e perda excessiva de água. E a ocitocina, que atua no estímulo da musculatura do útero, possui importante papel na expulsão do feto no momento do parto. Então, reparem que ela está muito ligada à questão da reprodução, à questão, né, dos hormônios, do metabolismo. Então, os médicos endocrinologistas, eles vão estudar essa glândula com profundidade, porque está ligada a muitas coisas que eles trabalham no corpo. Então, eu vou passar o vídeo dessa médica que vai explicar para vocês como que é o funcionamento dessa glândula, certo? Então, vamos prestar atenção, porque ela vai ter mais propriedade do que eu para falar sobre isso. É uma médica endocrinologista. O YouTube dela tá o endereço aí. Quem quiser, né, acessar o YouTube dela para poder rever ou para ver outras coisas que ela fala, que ela tem muitos vídeos interessantes, tá aí o endereço. Então vamos lá assistir o vídeo dela. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Juliana Gabriel, eu sou médica endocrinologista e o vídeo de hoje é o primeiro vídeo do mini curso sobre a glândula hipófise ou pituitária, que é a nossa glândula mestra. Bom, o que é a hipófise, né? Então a hipófise, ela é uma glândula que fica
lá no meio do nosso cérebro, bem no centrozinho da cabeça. E a gente chama ela de glândula mestra justamente porque ela comanda o funcionamento de várias outras glândulas do corpo. Então, a hipófise, ela produz uma série de hormônios, por isso ela é uma glândula endócrina, né? E esses hormônios, eles vão agir à distância, regulando o funcionamento de outras glândulas. Por exemplo, a hipófise produz o hormônio que estimula a tireoide, que é o TSH. E, por conta disso, ela regula o funcionamento da tireoide. A hipófise produz um hormônio chamado FSH e LH. E esses dois hormônios, eles regulam o funcionamento dos ovários na mulher e do testículo nos homens. Então, a hipófise, ela também regula o funcionamento das gônadas, ou seja, das glândulas sexuais, ovário e testículo. A hipófise produz um hormônio chamado hormônio de crescimento, que é o GH. E ela também regula o crescimento e o desenvolvimento aí, do crescimento da criança, tá certo? Ela produz um hormônio chamado ACTH, que comanda a glândula adrenal. Inclusive tem um outro curso, mini curso aqui no nosso portal Endocrinologia para Todos sobre a glândula adrenal. Então, quem regula o funcionamento da tireoide, do ovário do testículo, da adrenal e o crescimento é a hipófise. Além disso, ela também produz um hormônio chamado prolactina. E esse hormônio, ele regula a lactação, ou seja, a produção de leite pelas mamas quando a mulher tem o bebê. A prolactina ela é um hormônio que também tem outras funções, mas eu vou fazer um vídeo específico falando sobre ela, tá certo? E tem uma outra partezinha da hipófise, que é a partezinha de trás, que a gente chama de neurohipófise, que ela também produz um hormônio chamado ADH, que é um hormônio antidiurético e que regula a quantidade de água do nosso corpo. Além disso, ela produz, na verdade ela é influenciada, ela é influenciada por diversos outros hormônios. Então, os hormônios influenciam no funcionamento da hipófise, os hormônios do cérebro, a taxa de glicose no sangue, a taxa de sódio no sangue. Enfim, a hipófise é uma glândula que ela está em profunda conexão com o que está rolando no nosso sangue e através dessa conexão ela consegue aumentar ou diminuir a produção de seus hormônios de forma a regular a grande maioria das funções do corpo. Então, apesar dela ser uma glândula bem pequenininha e ficar lá no meio da cabeça, ela é uma glândula muito importante para que o nosso corpo funcione em equilíbrio. Inclusive que as nossas outras glândulas endócrinas, né, acabem funcionando em equilíbrio também. Falando um pouquinho então especificamente das doenças da hipófise, a gente tem normalmente três tipos de doença da hipófise, tá? As doenças relacionadas ao crescimento da hipófise, as doenças relacionadas ao mau funcionamento ou à falta de funcionamento e as doenças relacionadas ao excesso de funcionamento, e essas normalmente estão relacionadas aí com o crescimento da hipófise também. Para vocês entenderem de uma forma bem resumida, e se vocês quiserem depois eu posso gravar outros vídeos falando mais especificamente sobre cada tipo, mas quando você tem o crescimento da hipófise, normalmente é por um tumor. E como eu já expliquei para vocês em outros vídeos, tumor não é sinônimo de câncer. Tumor é sinônimo de o crescimento de uma parte de um órgão, né? E que tem esse formatinho aí que se expande, que cresce, que pode inclusive comprimir estruturas ao redor e que isso pode trazer problemas porque você está tendo uma expansão de um órgão que tinha que estar ali pequenininho. Quando isso é causado por um câncer, a gente chama de um tumor maligno. No caso da hipófise, a maioria dos tumores da hipófise são tumores benignos. Tumor maligno na hipófise é muito, muito, muito raro. O grande problema de um tumor na hipófise não é ele ser maligno, e sim ele está crescendo dentro de uma estrutura que é muito pequena, que é o nosso cérebro. A hipófise, ela fica numa região do cérebro que a gente chama de célula túrcica, que é, na verdade, como se fosse uma bolsinha no meio do osso. Então, a gente tem ali uma bolsinha e a hipófise ela fica ali dentro. Se ela começa a crescer, ela não tem muito espaço para crescer. E aí é onde começa a morar o perigo. E quando ela cresce, ela se expande, ela pode comprimir algumas estruturas ao redor, isso causar alguns problemas. Uma dessas estruturas que podem ser comprimidas quando a hipófise cresce é o nervo da visão, que a gente chama de nervo óptico. Tanto que alguns problemas de hipófise muitas vezes vão aparecer
não para o endocrinologista por causa da alteração hormonal, e sim para o oftalmologista, porque a pessoa começa a não enxergar direito. Ou ela pode dar dores de cabeça, porque está crescendo dentro do cérebro e aí vai parar no neurologista. Ou ela pode crescer para baixo e aí pode afetar os seios da face e de repente parar no otorrino, por exemplo. Então, muitas vezes, o que vai levar a alteração ali da região é o que vai causar os primeiros sintomas. Mas a gente pode ter também tumores de hipófise que produzam hormônios em excesso. Então, como eu já falei para vocês, a hipófise ela produz uma série de hormônios. E você pode ter um excesso de produção de um, de dois ou até de todos, o que é mais raro. O mais comum é que você tenha tumores que produzam um hormônio só. Por exemplo, tumores que produzem prolactina em excesso, produzem GH em excesso, produzem o ACTH que comanda a adrenal em excesso. Pode ter tumores que produzem o TSH e os hormônios que comandam as gônadas, esses são mais raros. Os mais comuns, então, são esses, né, que produzem a prolactina, que produzem o GH e que produzem o ACTH. Depois eu vou falar especificamente de cada um em vídeo separado, se for do interesse de vocês. Mas de uma forma geral, então quando se trata de uma doença da hipófise em que você tem um aumento do tamanho dela, normalmente isso é um tumor benigno, mas por estar ali dentro de uma região que tem um espaço limitado, ele pode trazer problemas do ponto de vista de comprimir as estruturas ao redor, principalmente o nervo da visão, e também de causar o excesso de produção de alguns hormônios, o que pode atrapalhar aí o funcionamento do organismo, tá? O segundo grupo de doenças da hipófise são as doenças onde ela passa a funcionar de menos. E de uma forma geral, quando a hipófise não funciona, isso pode acontecer por diversos motivos, pode acontecer por doenças específicas da hipófise, isso pode acontecer depois de um procedimento de cirurgia ou de radioterapia, ou até depois, por exemplo, de uma infecção, como uma meningite, por exemplo, encefalite, ou depois de um trauma onde a pessoa perde muito sangue, tá? Um trauma craniano, alguma coisa, um acidente, alguma coisa nesse sentido. Então, as doenças onde a hipófise está funcionando de menos, normalmente afetam todos os hormônios. Pode afetar só um ou dois ou três, mas o risco é grande de que afete todos esses hormônios que vão controlar todas as outras glândulas. Só que muitas vezes o desenvolvimento disso é lento e as pessoas não percebem que isso está acontecendo. E se você não está atento a que pode ser alguma questão da hipófise, muitas vezes você não faz o diagnóstico. Então, esse vídeo, na verdade, é um apanhado geral do que é a hipófise, quais são as suas principais funções e quais as principais doenças que podem estar acometendo essa glândula tão importante para o funcionamento do nosso corpo. Depois, seguindo aí esse mini curso, eu vou falando um pouquinho mais específico sobre cada tipo de alteração, tá bom, gente? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que seja útil para ajudar as pessoas a conhecer essa glândula tão importante para o corpo e a entender um pouquinho que tipos de doenças podem estar relacionadas ao mau funcionamento ou ao excesso de funcionamento dela, tá bom? Se ficou alguma dúvida ou se vocês quiserem dar sugestão para os próximos vídeos, deixa aqui nos comentários que eu vou ficar de olho para pegar bem aí as sugestões de vocês e tentar responder as dúvidas que vocês deixarem, tá bom? Se você gostou, não esquece de dar aquele joinha para mim. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal e também de acessar lá o nosso portal endocrinologiaparatodos.com.br, onde a gente tem vários mini cursos falando de vários temas da endocrinologia. Se você gostou, também não esquece de compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que pode se beneficiar desse conteúdo, tá bom? E não deixe de deixar aqui seu comentário para mim, que é muito importante. Muito obrigada, viu, gente? Um beijo bem grande para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Então, pessoal, eu espero que tenha sido esclarecedor, né, esse vídeo, que ela vai falando sobre a parte científica da hipófise. Agora a gente vai partir para o lado espiritual, certo? Então, vamos lá. André Luiz divide os nossos corpos espirituais em 5 corpos, lá no livro Nos Domínios da Mediunidade. Ele fala que nós temos aí o corpo físico, que é ligado ao corpo perispiritual pelo duplo etérico.
Então, ele fala que o duplo etérico liga o perispírito ao corpo físico, chamado de corpo vital ou ectoplasma, energia que sustenta a vida física, formato humanoide. Processa e distribui a energia para o corpo e para as outras pessoas, para o bem ou para o mal. O tempo de vida é dado por ele, pelo duplo etérico. Depois do desencarne, ele retorna ao fluido cósmico universal do planeta que a gente reencarnou naquele momento. Então, o que é da Terra é o corpo físico e o duplo etérico. Isso é que vai ser formado na barriga da nossa mãe ali, né? Quando a gente está na gestação, tá? Para poder formar, então, aquele corpo que vai habitar o planeta que a gente está habitando naquele momento. Daí a gente tem o perispírito, que é o nosso corpo espiritual. Aí, quando a gente desencarna, a gente vai levar do corpo, do perispírito, para frente, o corpo mental e o espírito, lógico, né? O perispírito molda o corpo físico, que é uma cópia dele. Arquiva memórias, ele é curado nas cirurgias espirituais. Então, quando tem uma cirurgia espiritual, muitas vezes a doença está lá instalada no perispírito. Então, na cirurgia espiritual, o que é curado é o perispírito. E quando há a cura do perispírito, isso vai reverberando para o duplo etérico e para o corpo físico também. Não tem as limitações do corpo físico. Então, por exemplo, quando a gente dorme, né, o corpo físico do duplo etérico fica ali na cama. E o nosso perispírito, o corpo mental, eles podem sair e passear por vários lugares, infinitos lugares. Sendo moldado pela mente, pode conservar memórias de vidas passadas, um acidente, uma queda, qualquer coisa assim. Então, isso pode acontecer. Muitas vezes a pessoa, por exemplo, que vem com uma cicatriz no corpo, né, foi alguma coisa que ficou registrada de uma vida anterior, sei lá, um tiro, uma facada, ou mesmo que não tenha uma marca no corpo, mas tenha uma dor naquele lugar, muitas vezes isso pode ser de um tiro, de uma facada, de uma luta, de uma vida anterior. Em várias sessões que eu já fiz, né, eu sou terapeuta holística, dentro de terapias holísticas, em que as pessoas fizeram regressões, muitas vezes uma dor que não tem explicação científica era causada por alguma coisa de uma vida anterior. Então, curando aquilo lá na vida anterior, aquela dor, ela se extingue na vida que a gente está agora, porque a gente cura o perispírito e tira aquela dor ali do perispírito. É muito bonito esse trabalho, né? Aí a gente tem o corpo mental, que liga o espírito ao perispírito. Então, é a ligação entre o nosso perispírito e o espírito, que é a nossa parte mais etérea, né? O espírito não tem forma, assim como o corpo mental também não. Ele é a nossa parte mais íntima, mais interior, né? É o que a gente vem aprimorando vida após vida. Aqui é produzido o pensamento, sede da nossa consciência. Então, assim, o pensamento é produzido no corpo mental. Não é no perispírito, não é no duplo etérico, não é no nosso cérebro, no corpo físico. Ele é produzido lá, segundo André Luiz, no livro Os Domínios da Mediunidade, produzido no corpo mental. Sede da nossa consciência. Então, quando a gente fala muito aí, né, nos nossos cursos, que a gente precisa buscar, né, a nossa consciência, a gente está buscando algo que está lá no corpo mental, certo? Geralmente, a gente acessa o corpo mental quando a gente entra na onda teta, que é a onda do quase sono. Aquela hora que você tem algumas lembranças que você não sabe nem de onde vem muito bem. É porque você está acessando a onda teta e muitas vezes você está acessando o seu corpo mental. E muitos pensamentos podem vir de lá. Quando a gente faz uma regressão, a gente está acessando o corpo mental, né? Tem pessoas que têm muita facilidade de acessar o corpo mental e de ter lembranças. Essas lembranças, elas só são interessantes se elas ajudarem a gente a facilitar a nossa vida no momento que a gente está agora. Se essas lembranças não forem interessantes para isso, elas têm que ficar lá armazenadas mesmo. Mas muitas vezes o corpo mental solta essa lembrança para a gente de uma vida passada ou de um momento da nossa infância, para que a gente possa entender algum processo pelo qual a gente está passando nessa vida, certo? E a glândula
pineal e a hipófise, elas vão contribuir nesse processo aí do pensamento, dessa ligação do corpo mental, que vai fazer a passagem até chegar no nosso corpo físico. Está ligado ao campo coronário e comanda o perispírito. Então, coronário é o chakra que fica aqui em cima, né? É o chakra que a gente vai estudar semana que vem. Esse chakra coronário, que fica no topo da nossa cabeça, ele está diretamente ligado ao frontal, que é esse que fica aqui entre os nossos olhos. Por isso que a gente chama de chakra do terceiro olho. E o espírito, né, que é o nosso campo mais íntimo aí da nossa inteligência, o que a gente efetivamente é. A gente não entende muito bem, porque ele não tem uma forma. E assim, o nosso entendimento ainda é de engatinhar. Então, até a gente chegar ao entendimento do que nós realmente somos, a gente precisa caminhar bastante. Mas a gente está fazendo isso, né? A gente está caminhando com passos de formiguinha para chegar nesse entendimento. Então, esses são os corpos que o André Luiz define aí dentro dos nossos corpos espirituais. Então, agora, lá em Evolução em Dois Mundos, o André Luiz, também através do Chico, ele fala para a gente o seguinte, vamos lembrar dos corpos que a gente tem. O espírito é a nossa parte mais íntima, é o que a gente é, a nossa essência. O espírito manda para o corpo mental as lembranças, aquilo que realmente é importante, tudo isso. E o corpo mental para o espírito. Então, a comunicação entre o corpo mental e o espírito, ela acontece sempre. E aí vai acontecer a comunicação do corpo mental para o perispírito. Como? Através dos chakras que ficam na nossa cabeça. O chakra frontal e o coronário. Então, o corpo mental manda uma mensagem para o chakra coronário, que manda uma mensagem para o chakra frontal. Então, vamos falar de glândula. O corpo mental manda uma mensagem para a glândula pineal, que é a glândula que a gente vai estudar semana que vem, e essa glândula manda uma mensagem para a hipófise, que é a glândula que a gente está estudando hoje, que é totalmente ligada ao chakra frontal, certo? Então, existe essa comunicação aí entre esses dois chakras. É como se no meio da cabeça tivesse essa comunicação entre esses dois chakras. Isso está acontecendo lá nos nossos corpos, que são os corpos que a gente leva depois do desencarne, certo? Daí, do perispírito, através do chakra frontal, a informação vai passar para o nosso cérebro. E é nesse momento em que a informação que está vindo lá do nosso espírito para o corpo mental, para o chakra coronário, que passa para o frontal e transmite para o nosso cérebro, nesse momento, porque a gente vai estar passando para o corpo físico essa informação, a gente pode ter interferências positivas ou negativas. Aqui podem acontecer as obsessões, ou a gente pode ouvir os nossos mentores, os nossos anjos da guarda, né? Então, na hora dessa passagem de informação do chakra frontal para o cérebro, a gente pode ter interferências. E essas interferências vão acontecer de acordo com o nosso campo vibracional. Se a gente estiver vibrando na oração, né, na perspectiva dos espíritos de luz, sempre estando lá, né, com a nossa vibração elevada, com o nosso campo energético elevado, a gente vai ter aqui, nessa passagem dos pensamentos, de tudo que vem lá do nosso espírito, boas influências. Se a gente estiver no momento de raiva, no momento de dor, no momento de desequilíbrio, aí a gente baixa o nosso campo vibracional, baixa o nosso campo energético e a gente pode ter influências de espíritos que não são tão interessantes aí para nos influenciarem, que são os obsessores. Quem abriu porta para a obsessão fomos nós. Aí essa informação vai passar para o nosso cérebro. E segundo o André Luiz, toda a informação que passa para o nosso cérebro, todo o pensamento que é gerado no nosso cérebro, ele fica marcado no nosso perispírito para sempre, certo? Então, todos os pensamentos que a gente produz ficam marcados nas nossas células, em todas as células do nosso corpo, né? Então, se a gente intensifica um pensamento negativo, aquilo vai ficando mais marcado ainda. Se a gente suaviza esse pensamento negativo e parte por um pensamento positivo, a gente vai deixando aquela lembrança para trás e vai deixando a reafirmação do pensamento positivo. Então, o chakra frontal é esse chakra que vai fazer a ligação da gente com a espiritualidade, percebe? Porque se a gente recebe a influência aqui de espíritos de luz ou
de espíritos que não são de tanta luz assim, a gente está fazendo a comunicação com os seres que estão desencarnados. E a mediunidade está acontecendo. Então, é desse chakra para o chakra coronário que a gente vai começar a trabalhar a questão da mediunidade. Por isso é muito importante a gente estar com esses chakras, né, super equilibrados. Mas para que eles estejam equilibrados, os outros também têm que estar. Lembrando que eles são campos de força que são interligados, né? Então, se eles são interligados, a gente precisa trabalhar de modo que a gente esteja sempre com o nosso campo energético falando positivamente, para a gente equilibrar todos os nossos chakras, e quando chegar na hora da mediunidade, da gente fazer essa mediunidade aflorar, desse terceiro olho abrir, e aí para qualquer nível de mediunidade ou para qualquer forma de mediunidade, a gente está preparado para ela. Ele é muito importante, a glândula, na verdade a medicina não estudou isso ainda, né? Mas essa glândula tem essa possibilidade, essa capacidade aí, tá, da questão de estar exercendo a mediunidade, junto à glândula pineal, que está lá ligada ao chakra coronário, certo? Então, aprofundando um pouquinho isso aqui, a gente tem aqui em Evolução em Dois Mundos, que é um livro também que foi psicografado pelo Chico e enviado pelo André Luiz, essa explicação. Então, a gente tem aqui o perispírito, o chakra coronário, que a gente vai estudar semana que vem, então a gente vai deixar para semana que vem, o chakra frontal. Ele tem relação com o juízo, com a reflexão e com a análise. É aqui que a gente vai ter as interferências. Está vendo que eles são interligados aqui, ó? Eles se encontram. A glândula hipófise e a outra epífise, né, que é a glândula pineal, elas estão interligadas, elas se encontram aqui, ó. Então, é aqui que a gente vai transportar tudo que veio dos nossos corpos perispíriticos, né, mental e espiritual, é que a gente vai transportar para o nosso mundo, certo? E vai fazer com que isso tudo, esses pensamentos, esses sentimentos, passem para os outros chakras e transmitam as nossas emoções. E vão fazer a ligação também com a espiritualidade, tanto com a superior quanto com a inferior. Depende aí do nosso campo vibracional. Sempre depende de nós. Sempre depende de nós. É muito importante a gente ter essa responsabilidade sobre nós mesmos. Porque muitas vezes a gente fala assim, é meu chakra que está desequilibrado. É o espírito lá que veio aqui para me atazanar. Mas por que ele veio te atazanar? Porque você permitiu de alguma maneira, porque você baixou seu campo vibracional, entrou no mesmo campo que ele estava e permitiu que ele entrasse no seu campo vibracional também. Assim também o nosso chakra está desequilibrado. Por quê? Porque a gente se desequilibrou, a gente saiu do nosso padrão, né, de elevação energética, e aí a gente desequilibra os nossos chakras. Lembrando, né, que a função da glândula ligada ao chakra frontal é uma função muito importante para o corpo como um todo, né? E ela pode causar muitos problemas para o nosso corpo físico se ela estiver desequilibrada, como a gente viu lá, né, na fala da médica que nos ajudou aí a entender essa glândula. Sempre que pensamos em alguém, sintonizamos com essa pessoa. Emitimos automaticamente para ela uma parte de nossas energias, positivas ou negativas. E assim as pessoas conosco. Muitas vezes a gente está num lugar, a gente conhece uma pessoa que mora lá do outro lado do mundo. A gente pensa naquela pessoa, sintoniza com ela e envia um pensamento. Ou um pensamento de amor, porque a gente está com saudade, está com lembranças boas, ou um pensamento de raiva, se a gente tiver uma desavença com essa pessoa. Esse pensamento vai chegar lá e ele vai ser transportado através desse chakra, certo? Emanações energéticas características de cada pessoa. E as emanações chegam a essa pessoa com a qual a gente está se sintonizando através do pensamento. O pensamento ele vai trabalhando como ondas, né? E vai chegando, então, até as outras pessoas. A influência pelo pensamento entre encarnados e desencarnados. E a gente também tem as influências entre encarnados e encarnados, né? Entre encarnados e desencarnados e entre desencarnados e encarnados. A gente vai transferindo os pensamentos pelas nossas sintonias. Então, vamos lá. A gente tem ondas que são longas, ondas que são médias e ondas que são curtas. Então, as ondas mais longas, são de espíritos que têm
ainda são espíritos ignorantes, que ainda estão transitando pelo mal, né? O médium capta esse movimento das ondas, se ele tiver nesse campo energético que esse espírito maldoso, ou esse espírito ignorante ainda está. E ele pode transmitir essas ondas, ou ele pode entrar numa onda curta em sintonia com o espírito elevado. Se o médium está vibrando positivamente, essa onda longa do espírito maldoso nem chega no médium, porque a onda que o médium está vibrando é essa onda curta, que é a onda que sintoniza com os espíritos elevados. Então, a obsessão, no caso, não chega no médium, percebe? Então, assim, tudo é escolha nossa. Se a gente está numa vibração positiva, a gente não capta ondas longas, a gente vai captar ondas curtas, e tudo isso é feito através desse chakra, do chakra frontal. Quanto mais frequente ou curta a onda, mais elevado é o espírito. E se a gente capta as energias desse espírito, maior é o nosso campo vibracional, mais elevado é o nosso campo vibracional. Através do pensamento, os espíritos podem manipular o fluido cósmico universal e criar o que for de sua vontade, porque o perispírito possui propriedade de plasticidade, que ao comando do espírito se modifica. Então, por exemplo, se a gente tem, sei lá, a gente está com 50 e pouco, 60 anos, e a gente colocou na nossa cabeça que o nosso metabolismo vai diminuir, que o nosso corpo físico vai envelhecer, que a gente vai entrar num processo de envelhecimento total, de ruga, de não sei o quê, é o que vai acontecer com o nosso corpo. Mas se a gente pensa, não, eu ainda sou muito jovem, eu posso permanecer jovem por muito tempo, a gente vai manter o nosso metabolismo mais acelerado do que o normal e não vai envelhecer tão rápido quanto as outras pessoas. Tem pessoas que nem chegam a envelhecer, né? Tanto assim. Então, tudo a gente pode criar ou criar mesmo para a gente através do nosso pensamento, porque o nosso perispírito é plástico e nosso corpo físico é moldado de acordo com esse perispírito, e as nossas ondas de pensamento, as crenças que a gente assume como verdadeiras, é que vão fazer com que essa plasticidade ocorra através dos chakras mais elevados, que são o chakra frontal e o coronário. O chakra frontal, ele tem o nome em sânscrito, esse nome aí, Ajna, né? O centro de comando. Localização na festa entre as sobrancelhas. A cor dele é a cor índigo, é um azul mais forte, né? O elemento são todos. Reparem que esses chakras, eles vão estar manipulando todos os elementos. Função, revitaliza o sistema nervoso e a visão. Características que são negativas. Quando a gente está com esse chakra desequilibrado, o que acontece com a gente? Cansaço, dores de cabeça, medo, pesadelos, tensão, confusão mental, desânimo, apatia, ignorância, obsessão, né? Porque tudo isso a obsessão causa na gente. Confusão mental, desânimo, pesadelo, medo, e aí as coisas outras vão vindo na carona de tudo isso. Então, o chakra frontal desequilibrado pode causar todas essas coisinhas aí. Ele, em equilíbrio, o que ele pode trazer para a gente? Então, quais são as qualidades positivas desse chakra? Concentração, devoção, intuição, imaginação, realização da alma, sabedoria, clareza de pensamentos, disposição para aprender. Então, o que a gente repara? Que esse chakra traz para a gente esse equilíbrio necessário para a gente entrar em conexão com a espiritualidade superior, né? A conexão que a gente tem com a espiritualidade superior, positivamente, ela vai ser transmitida por esse chakra. Olha só todas as características positivas. Concentração, devoção, intuição, imaginação, realização da alma, sabedoria, clareza de pensamentos, disposição para aprender. Quando a gente está com tudo isso equilibrado, a gente está tendo aí instruções ou intuições ou mensagens de espíritos superiores. Então, a gente vai estar bem amparado, certo? Já se a gente estiver com ele desequilibrado, a gente vai estar ouvindo os espíritos que não são tão equilibrados assim e comungando com ele aquelas ideias desequilibradas.
Esse chakra é o do eu vejo. Lembrando que esse ver não é somente as coisas que estão aí visíveis para todo mundo. É ver além, né? É um eu vejo além, porque ele está ligado à espiritualidade. Então, a gente já está falando de mediunidade aqui. A nível espiritual, ele é a sede da intuição, órgão sutil da clarividência, da percepção consciente e a visão interior, relacionada à introspecção. Então, repare, a clarividência, tudo que vai acontecer dentro de uma questão espiritual vai estar ligada a esse chakra. A percepção consciente, a visão interior, essas nossas capacidades de olhar para dentro e de nos percebermos. A nível físico, associado à glândula pineal, à hipófise, à medula espinhal, olhos, orelhas, nariz e seios paranasais. E a gente viu, né, que a medicina já estuda já estuda as funções da glândula que vão além do que isso que está aí, né? As disfunções energéticas desses chakras podem ser causadas pelo fato do indivíduo não desejar ver algo que é importante para o crescimento de sua alma. Então, muitas vezes, quando a gente fecha os olhos para aquilo que realmente é importante para o crescimento da nossa alma, a gente pode estar com uma disfunção desse chakra, quando a gente se fecha, né? A gente não quer ver. E isso pode causar um problema de visão. Lembra que a médica falou que muitas vezes, com o crescimento da glândula, pode causar um problema de visão? Exatamente por isso, porque se ele é o chakra que abre a nossa visão, e se a gente se nega a ver, a gente pode causar no nosso organismo um problema de visão, ligado intimamente a essa glândula. Os bloqueios se manifestam fisicamente na forma de doenças diversas. Exemplo, sinusites, cataratas, desequilíbrios endócrinos em virtude da ligação entre o centro e a hipófise. Então, pessoal, é isso. É muito importante a gente ter essa ligação com esse chakra do terceiro olho. Lembrando que ele é o chakra que vai trabalhar essa nossa ligação junto com o chakra coronário à espiritualidade. E a gente pode se ligar tanto a espíritos equilibrados quanto a espíritos desequilibrados, dependendo do nosso campo energético, de como que a gente está vibrando aí no nosso campo energético. Eu vou deixar para vocês o link aí da meditação para equilibrar o chakra do terceiro olho. E eu vou colocar, então, a meditação no vídeo também. Mas, de qualquer maneira, fica o link para vocês aí.
Gratidão a todos, obrigada pela companhia de vocês encarnados, de vocês desencarnados, e também daqueles que vão ver esse vídeo depois, né? Que não conseguiram ver hoje junto com a gente aqui, acompanhando, né, ao vivo, mas que vão ver depois. Muito obrigada, gratidão, namastê e até semana que vem. Um beijo no coração.